Renildo, André, tem chamado, mas é a correria, irmãos. A gente não tem assim, muita disponibilidade para estar saindo. No mês passado, a gente estava aqui na escala para pregar. O irmão me ligou de manhã cedo na sexta. Tá certo, irmão? Tá. Tudo certo. Quando foi umas 5h30, 5 horas, o irmão, muito querido da nossa igreja, veio a óbito. O povo teria que ser velado na nossa igreja. Eu tive que desmarcar com o irmão em cima da hora. É chato, é complicado. A gente desmarcar o compromisso. Mas abalou muito a igreja pelo fato de ser um irmão querido. Então, irmão, você me perdoe. Me desculpe, mas não vai ser possível. Quase uns 2 anos que o irmão Renildo está dando pregar aqui para passar a mensagem. Né? Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Nunca preguei aqui no sábado. Eu sempre, quando eu venho aqui na quarta, no domingo, eu acho que já tem quase 2 anos, né? Mais de 2 anos, né, Júlio? É, Ana, mais ou menos faz isso. Faz isso mesmo. Faz isso aí. Mas nós estamos aqui e vamos estar juntos aqui a palavra de Deus. Meu nome é Edson, eu faço parte da igreja do Ulisses, distrito do Pioneiro. A gente também trabalha com a comunidade distrital do Pioneiro. E aí a gente não tem assim muito tempo para estar saindo no sábado. Eu faço de uma vez com medo, a gente com a equipe já prega nas outras igrejas. E pelo fato também de ser professor, a gente tem uma dificuldade, eu não sei aqui, mas a gente tem já uma certa dificuldade de estar arrumando um professor para assumir. Desde quando eu me batizei na igreja em 98, eu fui um carro lá de professor e até hoje eu não consegui arrumar um professor. Eu não sei porque os irmãos não querem, então não gostam muito de mim. Ou então eu sou um péssimo professor que eu não consigo formar um outro professor. A mesma coisa acontece, né? Mas nós estamos aqui, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Como tem muito tempo, eu fui chamado de umas 10 vezes nesse período, né? A gente pode pregar aqui mais ou menos uma hora, não pode, Rafael? Oh, com certeza. Fica à vontade. Obrigado, irmão. A gente promete terminar no horário certo, aquele dia do local do calor, né? O calor é terrível. E os irmãos têm que ir um pouco disso. Tá? Mas todos abriram sua Bíblia? Amém? Amém. Oremos então, vamos dizer ao nosso Deus, diante da tua palavra, está um pecador miserável. Mas recorremos a tua misericórdia. E temos a certeza de que o Senhor usa aquele que se dispõe a fazer a tua vontade. Por isso, Deus, imploramos e pedimos que o teu Santo Espírito abra nossas mentes e nossos corações e nos faça entender e compreender a tua palavra nesta manhã. Estamos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, eu gostaria de dispensar a nossa bela companhia aqui, né? Dá um pouco de calor aqui. Então, vai liberar. Irmão, nós temos aqui 2 mensagens. Eu já passei essa mensagem aqui no outro vídeo. E toda vez que eu me deparo com essa mensagem, ela traz algo diferente. Porque ela envolve a missão da igreja. Aquela missão que você aceitou quando você tomou o batismo de ser componentes da pregação do Evangelho. E esses 2 personagens da história de hoje, aos nossos olhos, eles parecem poucos prováveis para a pregação do Evangelho. Olhando para a situação, olhando quem eram estas pessoas, ela nos traz aos nossos olhos pensamento negativo de que o Evangelho não poderia ser pregado por estas pessoas, mas olhando pela ótica e pela visão de Deus. Deus ama e capacita todos aqueles que se dispõem a estar fazendo o qual. E no capítulo 5, do verso 1 ao 20, não fui rapidamente, porque temos uma outra história também, mas esses 2 personagens são os que mais me chamam a atenção neste momento. E no verso 1 diz assim: Temente chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo nunca temos alguém
podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia sustentar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes feridos por pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos e entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desse pinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, porque tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos. E entraram a rogar-lhes que retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixassem estar com ele. Então, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar e declarar tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Se você analisar essa história, parece que ela acaba por aqui. Mas vamos parar um pouco para tentar entender esse contexto da mensagem de hoje. Jesus vai para um certo lugar, através do mar, e chega em Gerasa, a terra dos Gerazenos. Ali encontra um homem. Ninguém, a Bíblia não menciona por que aquele homem estava naquela situação, para um motivo ou outro da vida. Aquele homem permitiu que os inimigos, os Satanás, os demônios, tomassem conta da sua vida. E a Bíblia aqui no relato diz que muitas vezes as pessoas pegavam ele e amarravam com correntes. E as correntes, o demônio era tão subjugava tanto aquele homem que arrebentava as correntes, aquele homem andava desnudo, pelo sepulcro, se cortando, se ferindo. Imagine a situação daquele homem. Não sabemos quanto tempo ele passou nessa situação, mas o fato é que ninguém chegava perto dele. Deve que era um horror olhar para aquele homem. Um filho de Deus, que agora estava sendo possesso pelo Satanás. Imagine o cabelo daquele homem, a barba, a sujeira. A Bíblia não menciona quanto tempo ele estava naquela situação, mas não era uma cena muito bonita. E de repente Jesus agora dá de encontro com aquele homem. E a Bíblia fala que em um momento aquele homem adorou a Senhor. Parece que um lapso assim de um relampejar na vida dele, ele reconheceu o Senhor. Porque no verso 6 diz assim: quando de longe ele viu Jesus, correu e adorou. Mas no mesmo momento em que ele adorou Jesus, os demônios também já perguntam para Jesus: o que você veio fazer aqui? Veio me atormentar antes do tempo? Percebe, irmãos, que Jesus então começa um diálogo ali com aqueles demônios. Ele pergunta: quem são vocês? Ele fala ali: legião. No tempo romano, uma legião era composto de 6.000 soldados. É chamado de legionários. 6.000 soldados. Era composto a legião de soldados romanos. Quando ele fala que ele era uma legião, imagina ali, irmãos. 6.000 anos, demônios atormentando a vida daquele homem. Já parou como para pensar que ele não tinha sossego dia e noite? A Bíblia não menciona por que ele estava naquela situação. Mas ele não percebeu. Naquele momento, Jesus vai e cura aquele homem.
transforma a vida daquele homem. E os espíritos imundos, com seu próprio pedido, foram expulsos para as mandadas de corpos. Porque eles não faziam parte de Deus, e eles criavam corpos, era o seu meio de vida, o seu comércio. Então eles ganhavam muito dinheiro com corpos, cerca de 2.000 corpos, e todos eles caíram dentro do mar e morreram. E aqueles porqueiros também foram na cidade contar o que estava acontecendo. E toda a cidade veio, então, quando viu aquela situação, não aceitaram. Você olha, filho de nós. Porque o que você fez aqui já nos trouxe um prejuízo. Então, se o Senhor permanecer mais aqui, o prejuízo será mais. E engraçado, interessante, irmãos, que todas aquelas pessoas viram aquele homem ali agora em perfeito estado. São, vestido, poderia ainda, com certeza, estava todo cabeludo, barbudo, todo sujo, mas ali agora estava muito diferente. Calmo, sereno, tranquilo, mas mesmo nessa situação eles não olharam para isso. E nem procuraram saber o que tinha acontecido, quem era aquele homem que havia feito aquilo com aquela pessoa. Mas disse para eles, mentira, filhos nós. Jesus simplesmente obedeceu, não forçou a situação, e quando estava para sair, aquele homem que recebeu tão grande bênção das mãos do Senhor pede para ir com ele. Jesus não é você voltar. Volta para a sua família, porque ele tinha família. Temos a certeza de que ele tinha pais, filhos, ou mulher, ou irmãos. Mas aquele homem seria uma testemunha. A pessoa que aquele homem voltar para dentro de casa, irmão. Imagina a situação da família daquele homem. Que há muito tempo, a Bíblia não mencionou quanto tempo, quantos anos aquele homem não passou na situação que ele estava. E de repente vê aquele homem voltar para o celular. E pergunta, o que houve? O que está acontecendo no homem? E aquele homem ali então senta, olha, ele estava em tal lugar e apareceu um homem e me curou. Testemunho vivo do poder de Cristo. Amém. Homem, se Jesus tivesse permitido que aquele homem tivesse ido com ele, os parentes deles não teriam sido alcançados. Você percebe aqui o poder da missão, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Interessante que toda a lição desse trimestre vem falando sobre isso. Né? Hoje, nessa semana, nós vamos encontrar entre Jonas e Isaías, o profeta de Deus, que viu a glória do Senhor e disse, ai de mim, porque vi a glória do Senhor, pois habito no meio de um homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia menciona que naquele momento o anjo tirou do altar uma brasa com uma tenaz. Ele toca os lábios de Isaías e Deus faz uma pergunta, a quem enviaremos? Quem havia por nós? E que momento Isaías se envia? Eu estou aqui, me envia. Eu estou aqui para cumprir a tua missão. Ao passo que João foi ao contrário. Dando fugida da vida de Deus. Esse homem foi uma grande testemunha para aquele povo. Para os seus parentes que ele voltou, para o seu lar, para os seus queridos. Eu tenho certeza, irmãos, que foi uma grande alegria de ver aquele homem em perfeito estado, em sã consciência, poder voltar para o Senhor. Imagina a curiosidade de Deus, de saber o que havia acontecido. Porque ninguém havia presenciado, só os porqueiros, os que estavam cuidando dos povos a uma certa distância, é que viram e descobriram o que havia acontecido. Mas a transformação veio na vida daquele homem. Passa-se algum tempo depois e ele volta à terra deles novamente. Muitas vezes a gente faz essa leitura aqui, irmãos, e acha que termina por aqui. Primeiro que ele voltou para lá, testemunhou e acabou. Não. A história vai muito mais do que nós imaginamos. No próprio livro de Marcos, nós vemos ali que Jesus volta àquele lugar. Abra sua Bíblia mais à frente no capítulo 6, e no verso 53. Capítulo 6, verso 53. Ali nós vemos que Jesus volta de novo a Gadara,
suas traduções colocam desta forma. O Genezaré, que era a terra de Gerazenos, né? E no verso 53 ele diz assim: depois de muito tempo que aconteceu, Jesus volta àquele local. Estando já no outro lado, chegaram até em Genezaré, onde apontavam no mesmo lugar, no mesmo local onde Jesus teve encontro com aquele homem. E agora a história já é diferente. Na primeira história, Jesus havia sido expulso praticamente do lugar, porque eles não queriam receber, com medo de perder ali o seu ganho, o seu comércio. Porque alguns eles tomaram um prejuízo de 2.000 corpos. Então eles tiveram medo, mas aquele homem que ficou ali fez a grande diferença. E um tempo depois Jesus volta. E no verso 54, saindo ele do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, trazia em leito os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que o deixasse tocar, ao menos na hora das portas. E quando a tocavam, saíam. Quem fez isso? Jesus. O endemoniado é endemoniado. Testemunhou para aquele que ouve. O homem que havia transformado a história. Jesus volta ali naquele lugar. E agora não mais ele foi recebido como foi na primeira vez. Mas agora ele era recebido de forma diferente. Ele foi recebido como alguém que podia salvar toda a situação. Curar os seus enfermos. A Bíblia diz que eles traziam de todos os lugares. Vinham pessoas em busca de curas. Porque aquele homem fez a diferença. Aquele testemunho que ele prestou ali serviu para trazer também o desejo de que eles fossem transformados. Se Jesus tivesse levado aquele homem, aquelas pessoas não teriam sido alcançadas. A missão da igreja hoje no mundo é exatamente isso para nós. Levar Jesus aos que estão cativos do Estado. É pregar a mensagem de salvação. Eu fico assim imaginando, assim, quando eu leio esse texto aqui, aí eu volto lá para o livro de profecia que ele vai falar com referência a esse texto. Aquele homem fez uma grande diferença na cidade de pessoas samaritanas, de pessoas excluídas, pessoas que adoravam o outro de Deus, pessoas que no princípio rejeitou a Cristo pelo prejuízo do que havia acontecido. Mas o testemunho daquele homem foi impactante naquele dia. A sua família. Eu pergunto para mim, da minha igreja, porque a nossa igreja, irmãos, ela é um todo. Não existe a igreja, a igreja aqui do Novo Castelo, Castelinho. Nós somos uma família. Nós somos colocados dentro desse mundo para fazer diferença. Eu e você fomos chamados para falar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivenciamos na vida. Você foi chamado aqui quando você fez os seus votos batismais, você, com a sua própria boca, está registrado no livro do céu. Você seria o mensageiro dessa palavra. Uma das melhores e maiores obras que Deus confiou ao homem é a salvação dos homens. O Espírito de Profecia fala que anjos estavam desejosos de fazer esta missão. Mas Deus não confiou a anjos, confiou a mim e a você. Ele confiou aquele homem. Deus sabia que aquele homem ia fazer a diferença. E ele fez toda a diferença naquela região de Jerusalém, de Decápolis, toda aquela região. Porque se você olha para esses versos, 56 ao 56, você vê que toda aquela região trazia os seus enfermos para ser curados de Jesus. Jesus agora não era mais rejeitado daquela cidade, mas ele era bem recebido, foi bem recebido. Como está o seu testemunho aonde você está sendo? O que as pessoas têm visto de você? Do seu trabalho,
na esfera do seu convívio pessoal, dos seus filhos, na rua onde você mora, no bar ou na mercearia, no supermercado onde você compra, os seus compromissos financeiros que você levar. Tudo isso são testemunhos. Tudo isso são testemunhos. O mundo não quer só pregar. Mas o estilo de vida que eu e você pode despertar o interesse ou a repulsa de outras pessoas em aceitar ou não Deus que você conhece. Essa é a grande diferença na minha e na sua vida. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entendemos e conhecemos como Cristo fez na minha vida. Agora, um outro testemunho, que também está no livro de João, mais à frente um pouquinho. João capítulo 4. Ele disse que seriam duas pessoas que me levam a analisar que se Deus usou pessoas pouco prováveis. Deus pode usar qualquer nome, pode usar você para também falar de salvação. Deus usou um homem que é excluído, que não tinha um convívio na sociedade. O homem que era usado pelo inimigo, acorrentado, quebrado, suportando uma situação que a gente ficava com medo de ver. E Deus transformou a vida daquele homem para que ele também pudesse transformar em outras vidas. A vida também dessa mulher, a mulher samaritana. Samaria também foi um dos locais onde Deus operou um milagre muito grande na vida de uma pessoa. E através desta pessoa, toda a cidade foi seguida. Nós não vamos ler todo o resto, todo o capítulo, porque ele é muito grande. Ele é no verso 1 ao 39. Mas você pode fazer um acompanhamento, até porque todos nós conhecemos a história. Jesus estava passando, ele tinha para ir para a Judeia e ele tinha que passar por Samaria. Acontece que, antigamente, não existia divisões. O reino de Israel era um só. Mas pela morte de Salomão, o seu filho Jeroboão reinou e houve uma discussão entre eles e foram divididos os reinos. 10 reinos ficou no reino do norte e 2 reinos ficou no reino do sul. O reino do norte, ali toda a adoração era feita em Jerusalém, então os judeus vinham ali, né? E os 2 reinos que ficou afastados lá na região do sul, não, eles adoravam ali. Então eles ficaram afastados e criaram aquele clima de separação entre eles, e aí veio os samaritanos, né? Que são povos oriundos também do povo de Israel. E Samaria era uma cidade que eles fundaram, depois de muito tempo ali eles eram irmãos, mas acabaram tendo divergências religiosas ao culto, com relação ao culto. Então eles eram odiados pelos judeus. Né? Eles eram chamados de samaritanos, de judeus, de gentios, eles não se davam muito bem. E Jesus aí estava passando, indo para outro local, e ele teve que passar por Samaria. Era por volta do meio-dia, né? A hora sexta, para os judeus é meio-dia. Por que essa mulher foi pegar água ali ao meio-dia? Né? Quem vai fazer isso? Está fazendo, ele estava passando um poço, do qual era um poço que foi feito por Jacó, né? E como herança, Jacó deu para José esse poço, e os samaritanos moravam nessa região e utilizavam esse poço para pegar as suas águas. Quando você vai, mulheres, quando vai fazer seus afazeres, é de manhã cedo, né? Procura fazer a água, quem antigamente não tinha, por exemplo, quem não tinha água no encanado, tinha cisterna, que é o poço, né? Então tirava toda a sua água, fazia sua fazer na parte da manhã. E essa mulher foi meio-dia. Interessante esse contexto. Por que ela foi essa mulher meio-dia? Porque ela era uma mulher que tinha uma vida diferente das outras. Era uma mulher prostituta. Ela não ia ali no mesmo horário das outras, porque no poço tinha muitas mulheres e poderia até machucar, abalar o véu, pelo fato dela ser uma mulher que tinha vários homens. Então, no horário de meio-dia, não tinha ninguém. Ela ia lá pegar as vagas e fazer as suas necessidades. E foi nesse exato momento que Jesus chega nesse local. Percebe que Jesus aproveita todas as oportunidades. E ali começa um diálogo ali entre aquele Jesus e aquelas mulheres, enquanto seus discípulos foram até a cidade de comprar alimentos. E eles então pede água pela mulher ali, o contexto nós entendemos e sabemos ali. E Jesus diga para ela assim, olha, vai lá,
chama teu marido, vem aqui conversar comigo. E ela vai e fala, chama teu marido. Jesus ali vai falar, a verdade é que você não tem teu marido, você tivesse alguns, e o que você tem agora não é seu marido. Ela percebe então que ela estava conversando com alguém sério. Alguém que conhecia a sua vida, ela vai, por que esse homem conhece a minha vida se não é um judeu? Ele nunca ouviu falar dele, ele nunca ouviu falar de mim, que ele conhece. Então ela tinha um temor. Eles aguardavam uma forma de dizer. Quando Jesus fala que ela vai voltar com o marido, ele fala com o diabo. Ela não entende. Aquele homem era alguém diferente. Era alguém que conhecia a vida dela. E que acima de tudo, irmão, não apontava o dedo para os seus erros. Mas alguém que conversando com ela de uma forma diferente, de uma forma amável. Não apontava os seus pecados, mas procurava interrogá-la de forma harmoniosa. De uma forma que atraísse ela para ele. E ela foi se abrindo. Então ela percebe então que aquele momento não era o momento dela esconder quem era aquele homem que estava ali conversando com ela. E ela larga tudo na seu canto, o seu balão de água, voltar da cidade, correndo a dizer, olha, tem um homem ali, no poço que me tomou toda a minha vida, sabe tudo de mim, eu não conheço ele. Sabe que porventura não é por isso que nós estamos esperando? Todo esse contexto está dentro do verso 1 ao 33. Agora, eu quero colocar, só lemos do verso 39 até o 45 para que a gente possa entender também o testemunho daquela mulher. No verso 39, depois de todo aquele diálogo, ela vai e sai ali e conversa com aqueles homens da cidade. E no verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara a ele e disse tudo o que tinha feito. Viram, pois, os samaritanos, teve Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ali ficou 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós temos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador de Deus. Amém. Que testemunho! Eu chego a arrepiar, irmãos, quando eu vejo uma situação dessa. Pessoas pouco prováveis, Deus usa para alcançar. Uma mulher que era pária da sociedade, excluída. Ninguém gostava dela, porque ela ficava com o marido dela. Uma mulher que viu que tinha uma vida preguiça, que não se misturava com as outras mulheres. Mas você estava ali naquele exato momento em que ela chega. Ele está cheio de outras mulheres ali, mas naquele momento Jesus queria salvar ela. Jesus sabia sabia que ela era e seria uma grande testemunha para aqueles que estão ali. Deus vai preparar para você também ter a mesma situação. Se eu tão pouco me dispusesse a fazer a vontade do Senhor, se eu tivesse o desejo de salvar outras pessoas, assim como aqueles homens, eu quero mesmo, talvez essa igreja estaria muito mais feliz. Mas porque eu tenho um filho, porque eu vivo, porque eu tenho feito uma coisa que eu tenho feito. Eu tenho passado para quem? As pessoas que olhavam para mim e tinham me visto como? Qual é o olho que as pessoas me veem? Qual é a impressão que as pessoas olham para mim e veem? Falar de Jesus, irmãos, muitas vezes não é fazer a boca. Não é dar os ouvidos. Falar de Jesus também é um testemunho de Jesus Cristo. A pessoa refletindo a forma como você age, a forma como você está, a forma como você trata as pessoas, a sua forma de andar, de falar, de se vestir. Também é um testemunho. Aquelas pessoas ali que eram excluídas pelos judeus e que havia apenas ouvido falar e disse para a mulher: agora não é pelo que você fala,
você vai acolher o serviço cristão. A página 88 diz assim: homens e mulheres no mundo inteiro estão no limiar da salvação. No limiar, quer dizer, estão à porta da salvação. E clamam ao Senhor, envia-nos alguém para nos explicar as maravilhas do Senhor. Homens e mulheres, é assim como aquele etíope. Lembra do etíope? Que estava lendo lá o livro de Isaías? Deus pega Natanael e coloca ali diante daquele homem para explicar a palavra para ele. O texto diz assim também: homens e mulheres, assim como aquele etíope que lia e não entendia, clama ao Senhor, envia-nos alguém para nos explicar a maravilha da salvação. É mais do que ela fala que existem homens e mulheres que estão clamando, que estão lendo, mas não sabemos entender. Irmãos, muitas vezes nós perdemos tempo com pessoas que não querem ser salvas. Tem pessoas que infelizmente a gente dá 1, 2, 3, 4 estudo bíblico que não tomam uma decisão. E nós estamos perdendo tempo com essas pessoas. O Espírito Professor fala que a nossa oração seria: Senhor, envia-nos a quem realmente quer ser salvo. Não sou eu que estou dizendo, sou a serva do Senhor. E nós estamos perdendo tempo, 2, 3, 4 estudo bíblico. E quando pessoas que estão desejosas de ser alcançadas ao nosso lado estão se perdendo. Porque muitos irão se perder, não é porque não conheceram, não. Todos irão se perder, aqueles que irão se perder porque conheceram e tomaram a decisão de não aceitar. E aqueles que serão salvos são aqueles que conheceram e redimiram, clamaram ao Senhor pela misericórdia e foram alcançados. É nosso dever dar a mensagem? É. Mas quando você percebe que a pessoa não quer nada, parte para outro. Ore a Deus, e por isso diz que a nossa oração seria: Senhor, nos envia aquele que realmente necessita e precisa ser alcançado. Nós muitas vezes perdemos tempo com aqueles que não querem nada. Tem pessoas que a gente já deu 3, 4 por vídeo e até hoje nunca tomou uma decisão, parece que ficou pior. Você fez a sua parte. Nós devemos fazer: pregar, ensinar. Mas não devemos perder tempo com aquele que não quer nada. Ele é com Deus. O seu sangue não cairá mais sobre você, porque a sua missão você cumpriu. O seu papel você fez. Alertou, ensinou. Agora é com ele. É o demônio, é com ele. Vá para o livro, Serviço Cristão, leia aquele livro, para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Ele vai te falar que homens e mulheres no limiar da salvação leem a Bíblia, comem e devoram a Bíblia, mas não entendem que eles clamam a Deus. Alguém que ensina. Aquele chefe do eunuco era um homem que saiu da sua terra, da Etiópia, e veio para Jerusalém para adorar a Deus. E ele estava agora então voltando para a sua terra. O chefe do eunuco era um homem oficial. Ele tinha uma situação muito confortável diante da rainha. Era um homem com uma influência muito grande. Ele estava ali então lendo o livro de Isaías, capítulo 53. Ele lia e não entendia. E Deus viu ali aquele homem. Tira Natanael do conforto e leva diante daquele homem. E Natanael perguntou a ele: você não entende, filho? Ele disse: como eu poderei entender isso? Ninguém entende. Esse homem está falando dele mesmo que outro. E com algumas palavras, Natanael então prega para aquele homem. Felipe. Obrigado, irmão. Felipe então prega para aquele homem. E ali aquele homem, ali está. Quem me pede isso aqui? Aquele homem foi bom, agora se formado, conhecedor da verdade. Eu pergunto para a minha igreja: o que você tem feito com aquilo que você tem aprendido? Você foi colocado aqui para quê? Para vir aqui, para ouvir mensagem?
ouvir velas, canções, ouvir mensagens de pastores, eventos, e aí a tua vida continua a mesma coisa? Não. Nós não viemos aqui para mostrar banco de igreja para nossa roupa. Você veio aqui com um objetivo, Deus chamou você e me chamou também com um objetivo. E esse objetivo é um dos mais sublimes que você pode ter, que eu posso ter, é salvar almas, irmão. Você já pensou que você está no céu, muitas pessoas tiveram falaram, eu estou aqui, cadê você, irmão? Porque um dia você pegou para mim. Eu estava no bar bebendo, você me deu um folheto. Ontem, no nosso tempo, depois do pôr do sol, tem um programa naquele sábado. Alguém aqui assiste? Quem assistiu ontem? Quem assistiu ontem aqui? Ninguém assistiu? Tem um testemunho do médico em Santa Catarina. Ele era estudante de médico, a família toda dele era católico. Católico mesmo, praticante. Porque católico para mim é aquele que vai para a igreja e pratica todos os rituais da igreja. Não adianta você falar para mim que alguém fala para mim que é católico, porque não vai saber nem onde é a porta da igreja. Então esse médico, a família dele toda era católica, ele também. Então ele começa a fazer medicina, então ele conhece uma médica japonesa. Toda a família dela é da raiz do budismo e que tem alguma ramificação do shintoísmo. O shintoísmo é uma ramificação do Buda. Eles adoram o Buda, levam alimentação para os mortos, quando morrem, tudo. Então, o japonês adora Buda. E a família dela, e ela também era. Ela estudando a medicina, então ela conhece alguém, um cara drogado, ex-presidiário. O cara estava drogado, a vida toda desgraçada, o cara estava vício da droga, um ex-adventista, que deixou a vida dele ser levado por Satanás, assim como a situação daquele homem. Então ela começa a tentar cuidar desse homem, ela é estudante, então ele abre a bolsa e prega para ela, a vida do drogado. Pregou para essa japonesa. Ela aceitou, abandonou a crença da família, aceitou a crença de Cristo e se batizou. E quando eles começam a estudar, ele não tinha vínculo nenhum. Esse médico que estava dando o texto, não tinha vínculo, apenas era colega de faculdade. Então essa mulher agora começa a pregar para ele também. Ele abandona a igreja, os parentes dele não gostou de ser católico, então ele abandona a igreja e aceita a igreja adventista. E se batiza na igreja adventista. Depois de uns 2 anos ele casa com essa médica japonesa. Tudo começou com quem? Um homem que estava lá na sarjeta, lá no Curitiba. Um homem que mesmo drogado, tinha sido adventista, tinha sido preso várias vezes. Mas tinha uma dúvida, eu via na tudo, pergunta assim. Ela não contou qual foi o final desse homem, mas contou que o evangelho foi alcançado por ela através do nome. E aos nossos olhos, nunca iria fazer isso aqui. Eu fui muito impressionado na vida da médica, e essa médica fez diferente na vida desse outro médico, e hoje eles se casaram. Onde ele sabe, ele estava dando testemunho. Eu faço nessas horas que vai ser citado. Irmãos, o que nós temos dentro de nós? Você percebe a grande diferença entre Jonas? Se você olhar só para a história de Jonas foi um homem que ele não conseguiu salvar 100% das pessoas que ele pregou. Ele salvou, mas ele conseguiu levar a salvação para 100%. A Bíblia fala no livro de Jonas que toda a cidade se converteu. Do rei ao mais simples. Até os animais, o rei mandou cobrir o pano de saco. Mas primeiro, quem foi que Jonas se converteu? Quem foi que Jonas converteu primeiro? Hã? Aí mesmo? Os marinheiros. Lembra dos marinheiros que estavam no bar? Todos os marinheiros eram pessoas idólatras, adoravam os deuses. Tanto que esse barco estava ali, jogava para um lado para outro, os marinheiros chamavam o Deus dele e nada acontecia. E Jonas vai e chega para a vitória, irmão, Deus tirou um Deus que é tudo do céu para a terra. Tudo isso que está acontecendo com vocês, por causa da minha causa. Porque estão fugindo de meu Deus, me lança no mar. E tudo isso vai acabar. Os primeiros que foram alcançados por Jonas foram os marinheiros.
Depois na cidade de Nínive, que a Bíblia menciona que era 3 dias para percorrer andar pela cidade. Só o palácio do rei era 530 metros de altura, com 260, 280 metros, está na missão. 280 metros de comprimento, um palácio de 512 metros de altura, só o palácio do rei. Imagina quantas pessoas não moravam ali dentro e Jonas não queria que esse povo se salvasse. Tanto que depois da pregação dele, o que é que aconteceu? Ele foi para trás, já do mundo, deitou lá e estava aguardando que Deus descesse o fogo do céu para matar os inimigos. A Deus falou, pessoas ficam comprovadas. Jesus não é possível, irmão, para alcançar aquele que quer que se salve. Tem pessoas que. Eu não sei se esse horário, esse homem não chegou a converter. Ele não lecionou. Já falei o homem. Mas esse homem, mesmo na sarjeta, ele conseguiu alcançar uma pessoa e essa pessoa alcançou. Eu não sei se você já viu um filme, passa na Globo, no Netflix, um filme chamado assim, Passegante. Quantas vezes assistiu esse filme? Passegante. Tem uma criança, pelo menos 10 anos, eu estou fazendo, agora ele e a mãe. E aí ele faz um projeto de passar diante do negócio. Na escolinha que ele estuda, tem um amigo de outros alunos quase da mesma idade, que sempre perseguia ele e tal. Eu sei que no final essa criança morre, esse cara vai esfaquear o outro aluno, ele entra na frente e acaba levando uma facada e morre. Mas o legado que ele deixou alcançou toda a região, isso é algo verídico. Aconteceu realmente nos Estados Unidos e eles acabaram fazendo esse filme que teve uma grande infecção no mundo inteiro. O nome do filme é uma Passegante. Se você quiser, se eu quiser um tempo que quiser assistir, eu recomendo, é um filme muito bom. Passegante. O que você passar adiante aqui com você? O que você passar adiante? Quando tem aqui o chamado do diretor missionário? Na minha igreja é dessa forma. Nossa igreja tem quase 60 meses. Quando o nosso coitado do nosso diretor pastor missionário, convida a igreja mais tarde para entregar folhetos, se aparecer 10% das pessoas ali. Na minha classe, quando a gente vai fazer a chamada, eu escrevo lá, tudo vídeo. Só o professor que sabe. Só o diretor da escola da ação missionária que sabe onde aparece. Mas se a unidão está dentro da igreja, dentro da nossa frente da igreja, eu também quero lá. Eu quero ver, mas a grande pergunta é exatamente o que você tem feito com o que você quer aprender. As mensagens que você quer aprender. Que você passar por ela. Ensina você a estudar. Tem que resgatar outros campos de batalha. Que ele vai dar tudo que você quer aprender para outras pessoas. Você tem que resgatar para mim feliz. Pessoas que estão sendo escravizadas. Pessoas párias da sociedade. Pessoas que reclamavam pela salvação. O que você tem feito? O que Deus te dá na sua vida? O que você tem na sua vida? Fica essa reflexão. Fica esse pensamento para mim. Eu estou bem para mim. Deus a gente presta aí o que Deus para nós. Deus tem trabalhado para mim no meu trabalho. A palestra de educação do trabalho. Eu trabalho aqui no C4, aqui para participar eu trabalho nessa hora de quase certeza profissionais na área de saúde, fisioterapia, vários outros médicos. Nós trabalhamos com 88 e poucas pessoas profissionais. Por que as pessoas têm isso? Deus me colocou ali no meio do local para apenas para ir lá trabalhar, daí o dinheiro você não só não vai acontecer. Aonde vocês serem em qual sociedade, em qual local, aonde vocês estão, aqui mesmo no Santo.
no arroz, sendo medido. E eu olhei algumas para pregar para ele. Ele faz parte, ele é parte da sua família, de uma adoração. É para já comunhão com você. Um médico de uma outra religião, de onde ele estava testemunhando como ele foi alcançado. Olha o legado que você tem. Qual é a sua missão? Realmente, quando a gente vai ser isso aqui. Qual é a minha missão? O que eu vou, o que eu tenho que fazer? Subir e vai saber. Mas falta nós que temos coragem para levantar o nosso lugar e cumprir essa missão. Se eu e você fielmente cumprisse essa missão, Cristo já estaria voltado. E nós saímos. E nós não veríamos as pessoas sofrendo e morrendo escravizadas por Deus. Se eu e você saíssemos dos nossos lugares, então somente pregarmos as palavras do Senhor, Cristo seria voltado. Que possamos refletir nessa mensagem. E que realmente possamos pedir a orientação do Espírito de Deus. Que possamos ser condutos de salvação na vida. Tem uma mensagem? Tem uma música? Tem. Todo mundo coloca aí, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa mensagem ela reflete realmente a nossa vida, a natureza da tua missão que foi nos confiada, Senhor. Porque o Senhor não estava para voltar para o céu. O Senhor disse: vocês serão uma testemunha na Judéia, Samaria, confio em mim. O Senhor está desejoso de voltar, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, nos sustenta. Porque o inimigo não dorme, ele tem ceifado vidas preciosas. Vidas que poderiam ser alcançadas com a salvação. Mas pela nossa inteligência, Senhor,